dentre uma série de outros casos em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dessas pessoas falarem, criminosos bárbaros, fascínoras, assassinos, traficantes de drogas, e o mesmo tribunal que concedeu o direito dessas pessoas vocalizarem suas opiniões e, né, darem a sua versão dos fatos que eles eram imputados, nega ao principal nome da oposição política no país o direito de participar do debate público. Se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Esse dono do podcast que negou que o país porque ele é uma besta quadrada. Só imbecil diz isso. Se você nega o direito de palavra, de crítica, de exercício da liberdade de expressão para a pessoa que é hoje o principal nome de oposição no país, é óbvio que você está cerceando o exercício da liberdade política no país. Isso é óbvio, 2 mais 2 igual a 4. Só nega isso quem tá de má fé. Quem quer negar o caráter persecutório desses processos em curso pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é óbvio. Não há dúvidas de que o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu uma caça às bruxas contra o Bolsonaro e contra todos os seus apoiadores desde a instauração do inquérito das fake news em março de 2019. Esse é o ápice de um longo processo de perseguição de pessoas no país. E justamente com o fito de retirar o presidente Bolsonaro da vida política nacional, mas não só ele, todas as pessoas que se coloquem no caminho do ministro Alexandre de Moraes. Isso é óbvio. Só não vê, como diz o Groucho Marx, o bom Marx, não o Karl Marx, o Groucho, o comediante americano, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? É inegável. Olha a jurisprudência do Supremo. Eu estou citando aqui decisões dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal que reconhecem o direito de presos dos mais perigosos do país. Ou você quer comparar o ex-presidente Jair Bolsonaro com o Fernandinho Beiramar, que reconheceu que traficava drogas e contrabandeava armas para as Farc em troca de drogas? Um dos homens mais perigosos do país. Marcinho VP, um dos líderes maiores do Comando Vermelho, uma organização criminosa que está aterrorizando vários estados brasileiros, o estado do Ceará, da Bahia, vários municípios que estão sob o controle territorial dessa organização criminosa. E o ministro Alexandre de Moraes, agora, mais uma medida também, inclusive congelando as contas bancárias do Eduardo Bolsonaro ontem. Mais uma decisão. O que falta para as pessoas perceberem? Você falou bem do Monark, Mário. Eu lembro de um áudio que vira e mexe circula nas redes sociais, que ele diz lá, acorda, acorda, vocês não estão percebendo o que está acontecendo no país? Ele próprio, sabe quando ele foi censurado? Quando ele simplesmente entrevistou um engenheiro, o homem que foi o pai das urnas eletrônicas no Brasil, engenheiro formado pelo ITA, homem de reputação acima de qualquer questionamento, um dos maiores técnicos em urnas do mundo. E esse homem também está respondendo ao processo perante o Supremo Tribunal Federal e o Monark foi censurado por entrevistá-lo. Monark que hoje também é exilado político nos Estados Unidos. Então o que precisa mais para as pessoas perceberem que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm destruído a Constituição brasileira, o Estado de Direito e negado o exercício das mais básicas liberdades para todos os brasileiros? Pode ser que hoje você não tenha sido atingido porque você não está na linha de frente, você é uma pessoa anônima, mas vá para a arena pública e formule críticas para ver se em algum momento as pessoas hoje com medo... Estamos impedidos hoje, a imprensa está impedida, proibida de veicular o vídeo do presidente Bolsonaro em que ele, diante de uma imagem, mostra a sua tornozeleira eletrônica para o mundo, mostrando o absurdo da medida cautelar imposta a ele. Da mesma forma, o Felipe Martins, que está preso domiciliarmente, ficou preso 6 meses, foi confinado numa solitária por 10 dias e hoje também tem negado o direito de poder conceder entrevistas. Então essa é uma pergunta que fica, está escancarada essa questão, o que reforça ainda mais, para quem ainda tinha dúvidas, que o presidente Trump tem razão ao denunciar os processos contra o presidente Bolsonaro como uma verdadeira caça às bruxas, um processo de perseguição, um lawfare, a instrumentalização do aparato jurídico. Interessante também dizer, Mari, que o próprio Procurador-Geral da República, porque essas medidas impostas contra o Bolsonaro foram impostas dentro do inquérito que havia sido instaurado contra Eduardo Bolsonaro em março desse ano pelas ações e pela atuação dele nos Estados Unidos. O Procurador-Geral da República, em março deste ano, disse que ele não vislumbrava qualquer atividade ilícita na atuação do Eduardo Bolsonaro, que está dentro
na verdade, da sua atuação parlamentar, conforme reconhecido pelo próprio Procurador-Geral da República. Atuação essa, se o Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro hoje são criminosos na visão do STF, porque eles têm articulado, eventualmente, a aplicação de sanções pelos Estados Unidos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o maior criminoso desse país, segundo essa lógica, é o ministro Cristiano Zanin, que rodou o mundo na época da Operação Lava Jato, denunciando, na visão dele, o que seriam abusos do Poder Judiciário brasileiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ele foi na ONU, foi no Parlamento Europeu e foi em vários organismos e países denunciando o que ele via como abusivo. E agora, a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, e, no entanto, a diferença hoje, o ministro Zanin ainda referendou essas medidas. A cara de pau, a disfarçatez, o mínimo de senso de respeito com o direito. Com o perdão da palavra, o que eles estão fazendo com a Constituição é um estupro jurídico. E você vê essa escalada, né, da erosão do Estado de Direito no nosso país e com beneplácito, com aplauso de grande parte da imprensa. Imprensa essa que está sendo impedida de exercer seu trabalho livremente. Se você não pode, obviamente, entrevistar uma das principais figuras, a principal figura política do país hoje, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que adianta a liberdade de imprensa se você não pode ser impedido, proibido de entrevistar? Obviamente que é do interesse público ouvir o ex-presidente Bolsonaro, ainda mais nesse momento. Então, você vê essa escalada do autoritarismo do ministro Alexandre de Moraes, que tem dobrado a aposta cada vez mais, e com possibilidade de sanções mais graves contra o Brasil. Que, como bem dito pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, essa tarifa imposta ao país é a tarifa Moraes. Esse é o preço da erosão do Estado de Direito no Brasil, que está escancarado para o mundo, e essa tarifa de 50% é fruto, sim, dessa erosão institucional, como deixou bem claro o presidente Trump, Mari.